Então, exercício de filtro, né? Ou seja, dimensionamento de filtro de barragem, né? Se vocês se lembram da aula passada, vou voltar rapidamente lá. O filtro é um mecanismo que a gente usa para poder tirar a água. Deixa eu colocar aqui aqui tem vários modelos, né? Vários tipos. Para poder tirar a água de dentro da barragem, porque como é uma barragem de terra, querendo ou não, vai percolar água aqui dentro, né? Vai percolar água por dentro dela. O que a gente faz quando a gente coloca um filtro? A gente está querendo dar um caminho preferencial. Como eu falei para vocês, a aula passada, né? A água ela não é boba. Ela está vindo aqui para um caminho totalmente difícil. Se ela encontra um trajeto que facilita a passagem dela, ela vai passar por aqui e vai sair. Tá? E não vai umedecer a parte jusante, né? Tem uma frase de Casagrande que ele fala o seguinte, que na barragem ele evita, faz de tudo para que a água não entre. Mas quando a água entra, ele quer que a água saia da forma mais rápida e da forma que ele quer. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente escolhe o material da barragem para que ela tenha pouca permeabilidade e a água não passe, né, não transporte, não carregue material e não passa muito rápido carregando material. E quando a água já está lá dentro, eu quero retirar ela. O que eu faço? Eu dou um caminho para que ela saia, né, de forma mais rápida possível. Isso a gente chama de filtros, tá? Na verdade, é um sistema de drenagem que a gente está fazendo ali. Então, eu tenho filtros horizontais, né, que estão em pezinhos, e os filtros verticais, tá? Deixa eu abrir um outro arquivo que a gente consegue imaginar os filtros. A gente volta lá nas curvas de granulometria, o que eu queria mostrar é o seguinte, olha só. O filtro vertical, que é aquele filtro. Isso daqui, né, é uma construção de um filtro vertical. Percebe? Quando você está fazendo a barragem, você vai fazer um trajeto de fora a fora, tá? E isso vai subindo junto com a barragem. Então, ele vai ficar em pezinho no meio da barragem, né? E vai se passar os rolos compactadores aqui, fazer o trabalho de compactação, só com um material diferente. Aqui eu tenho um material, aqui eu tenho o mesmo material que é o corpo da barragem, e aqui no meio eu tenho o material que eu vou usar de filtro. Esse é a execução do filtro vertical. Quando eu faço uma execução de filtro horizontal, quando eu faço uma execução de filtro horizontal, cadê a foto? A gente vê com mais calma esses daqui, só para a gente ter uma noção aqui. O que você quer ver? Tá, problema seu, que eu não vou responder. Aqui, ó, isso daqui é um tapete drenante num filtro horizontal. Então, já o filtro horizontal, ele faz uma camada extensa. Ele faz toda a camada.
né? Então, ele vai, lança o material e faz todo esse tapetão aí drenante, tá? E aí a gente vai ver, depois a gente vê as fotos com mais calma, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, porque algumas coisas que eu vou falar no exercício, talvez vocês não entendam, porque a gente acaba se perdendo dessa foto aqui. Deixa eu voltar lá para a gente fazer. Então, eu falo o seguinte: uma barragem homogênea, com 50 metros de altura, da LUDES, 1 na vertical e 3 na horizontal de montante, 1 na vertical e 2,5 na horizontal de jusante. Será construída em local onde ocorre 2 metros de solo residual de baixa permeabilidade. Aí a gente tem aqui a tabelinha com todos os dados que a gente tem. Subjacente à rocha, praticamente impermeável. Estimativas preliminares indicam que a vazão do corpo da barragem é da ordem de 1,1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo, já majorado no coeficiente de segurança igual a 10. Dimensionar o sistema de drenagem interna, os filtros, dispor dos materiais granulares da tabela abaixo, e a argila siltosa da tabela é o solo a ser empregado no aterro compactado, ou seja, essa argila siltosa aqui, a argila siltosa é o material da barragem, né? Que eu vou compactar para fazer o aterro da barragem. Então, essa é a argila siltosa. Quando ele me fala aqui que o coeficiente de segurança já foi majorado, né, no coeficiente de segurança igual a 10, lá no material de vocês, vem falando que depois que você calcula o fluxo, né, a vazão, você majora isso em 10, né? Então, é um valor que você está majorando a sua vazão. Por quê? Porque isso aí é uma obra que vai ficar por muito, muito tempo. As coisas mudam, né? Você tem toda a questão climática ali, tem enchentes. Então, você não pode ter fatores de segurança pequenos, né? Você você coloca o fator de segurança 10 da vazão. Tá? Então, dado que a gente precisa, é o material que vai ser feita a barragem, a vazão da barragem, tá? Também é um material, um dado que a gente precisa. E os demais dados são os dados fornecidos por essa tabelinha aqui embaixo. Eu tenho diversos materiais. Tem uma areia fina média, uma areia média grossa, pedrisco, brita 1, areia argila siltosa, né? Cada material desse eu tenho um coeficiente de permeabilidade, o K, e para cada material desse eu tenho os diâmetros efetivos, né? Os diâmetros utilizados, não os efetivos, né? Os diâmetros determinados, né? O D10, D15, D50 e D85. Vou lá naquele outro material, que tem uma curva granulométrica, e vou lembrar para vocês o que seria esses diâmetros que nós temos aqui. Isso aqui vocês lembram lá de mecânica dos solos, né? Lá de laboratório e geotecnia. Isso aqui são as nossas curvas granulométricas. Quando eu falo D15, por exemplo, né? Dessa curva S aqui, por exemplo, né? Aqui ele falou que tipo de material é? Não falou não, só deu o nome S, R aqui. Essa curva S, por exemplo, quem é o D15? Ó, 15, porcentagem que passa. Tá aqui, ó. Então, quando eu desço com isso aqui, tá aqui o 4.
Mas qual casa é essa? De 0,01. Então, isso aqui é um 0,04. É o D15 que a gente encontra aqui, ó. Né? Aí, para cada curva, eu vou ter um D15. É dado pela curva granulométrica. Depois que a gente faz a curva granulométrica, a gente tira esses valores. Ah, eu quero o D85 dessa curva S. O D85, esse é o 80, 90, então 85 está aqui no meio. Eu venho, onde encostou na curva, eu desço. Meio tortamente aqui. Mas vai ficar aqui, ó. Aproximadamente 45. 45. Né? Mas é o quê? É 0,1. Então, aqui é 0,4. Né? Então, é daí que a gente tira os valores que a gente quer. Aqui colocou para 0,5 porque eu andei meio errado aqui. Mas, basicamente, é isso. É você buscar a curva granulométrica do material e encontrar D15, D85 da curva granulométrica, né? Então, vamos voltar lá. Então, esses são os valores que foram fornecidos nessa tabelinha aqui que eu estou dando para vocês. Esses são os valores fornecidos. Bem, então eu tenho esses tipos de material, que são os materiais que estão disponíveis para a gente. Então, vamos dimensionar nosso filtro vertical. Olha só, o solo da barragem é um solo de argila siltosa. Né? Então, solo de argila siltosa. Então, eu tenho esses dados aí para argila siltosa. Vou marcar ele todo aqui para ele deixar bem destacado. Vou ficar de vermelhinho. Então, esses são os dados da nossa barragem. O filtro, ela tem que ter granulometria maior. Né? Eu não uso filtro com solo fino, eu uso filtro com solo granular. Então, qual granulometria? Vou começar pela primeira aqui, ó. Vou começar aqui pela minha areia fina. Areia média e fina. Vou colocar ela azulzinha aqui. Primeira tentativa que eu vou fazer. Né? Areia fina e média aqui, ó. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Isso daqui é o coeficiente de permeabilidade K, só que em centímetros por segundo. O exercício me dá uma vazão em metros cúbicos por segundo. Eu não posso misturar a unidade, a não ser que eu vá cortar essa unidade. Né? Mas nesse caso aqui eu não vou cortar. Né? Porque eu estou trabalhando com vazão por permeabilidade. Então, as unidades têm que se... eu vou cortar, mas você pode cortar se for a mesma, né? Elas têm que se comunicar. Então, eu vou passar isso para metros. Para passar de centímetros para metros, eu multiplico por 10 a menos 2. Né? Então, isso me deu 2,10 a menos 6 metros por segundo. Lá no nosso material fala a fórmula de cálculo de dimensionamento de filtro vertical. Que é esse aqui de cima. Né? Essa fórmulazinha aqui em cima é o dimensionamento de filtro vertical. O B é a base, né? A largura. Tá? O Q é a vazão e o K é a coeficiente de permeabilidade. Então, volto lá, para a gente poder, né, explicando direitinho. Lancei mão da nossa fórmula aqui, encontrei, né, 1 vezes 10 a menos 6, que foi a vazão, 2 vezes 10 a menos 6, que foi a minha permeabilidade, a coeficiente de permeabilidade. Bem, deu que a minha largura do meu filtro é 0,5. Ok, não é um filtro tão ruim, né? Não ficou tão largo. Porque quando começa a ficar muito largo, você vê, não é, vamos trocar de material. Mas se com esse material, que é um material fino, né? Dos que a gente tem na tabela, é o mais fino, deu meio metro, se eu colocar um material mais grosso, vai dar menor que isso ainda. E a gente usa pelo menos 1 metro, 90 centímetros de filtro. Porque quando eu mostrei lá o filtro para vocês, né? Deixa eu ver se consigo fazer um desenho aqui.
aqui é a barragem, né? Nosso filtro ele vai ficar aqui no meio. Então, essa largura aqui, entendam, é o B, né? Entendam que eu vou compactando camada a camada aqui. E minha maquinazinha está passando aqui em cima, meu rolo compactador, né? Está passando aqui em cima. Nossa, bonito esse rolo que eu estou fazendo. Ó, entendeu? Então, eu preciso que esse filtro aqui tenha pelo menos a largura do rolo que eu vou passar, né? Porque se for menor, eu estou perdendo serviço ali, né? E não vai ficar tão bem compactado, porque eu vou compactar materiais diferentes, eu vou compactar argila e areia, né? Não vai ficar legal. É bom que eu compacte só o material. Então, o material que eu tiver disponível vai ser a largura do meu filtro. Aqui eu coloquei 1 metro, tá? Uma base assim, mas eu acho que tem de 90, tem de 1,20 m, né? Vai o que você tiver, até 2,40 então poderia ser, né? O que vocês tiverem de material, sempre de acordo com o compactador de vocês. Então, coloquei aqui nosso B mínimo de 1 metro. Agora, o que eu preciso ver? Preciso ver se esse filtro é um filtro que ele está de acordo com a teoria de Terzaghi. Deixa eu botar um Terzaghi maiúsculo aqui, né? Teoria de Terzaghi, porque Terzaghi falou do filtro sanduíche. Né? O que era o filtro sanduíche que ele falou lá na teoria dele? Era que eu precisava ter uma camada mais granular, só que o solo fino que eu tenho na minha barragem nem sempre vai poder ficar em contato com esse solo aqui. Por exemplo, uma argila não vai poder ficar em contato com o pedregulho porque ele vai comatar. Eu tenho que ter uma transição entre o solo fino, né, para um solo granular. Principalmente se for um granular muito granular, né, um pedregulho, um pedrisco, uma brita, né? Então, eu tenho que ter essa camada de transição. Essa camada de transição aqui é essa camadinha de areia que ele colocou aqui. Então, isso é chamado de filtro sanduíche. Tá? Você tanto faz na vertical como na horizontal. Primeiro você vê se é necessário. Se for necessário, tem que fazer. Ok? Então, vamos lá. Aí, voltando lá, a gente vai fazer a verificação se a nossa... Ó, então, eu tenho aqui areia fina, né? Que é o material que eu usei. É o material que eu usei no corpo da barragem, né? Ou mentira. Material que eu usei no filtro. E eu tenho a argila siltosa, que é o material que eu usei no corpo da barragem. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, na minha barragenzinha rudimentar, aqui do lado, o meu filtro aqui no meio, um filtro colorido, filtro aqui no meio. Eu tenho, então, que a minha areia, aqui no meio, ela combina com a minha argila, aqui, e vai ficar encostada na minha argila aqui desse lado também. Será que é possível isso? Vamos lá ver. Se não for possível, eu tenho que encontrar um sanduíche aí. Então, o que a teoria de Terzaghi fala? Né? Que eu tenho 4 vezes o D15 do solo, tem que ser menor do que o D15 do filtro, e o D15 do filtro tem que ser menor do que 4 vezes o D85 do solo. Né? Fala de 4 a 5 vezes, mas para não ficar fazendo muito confusão, 4 vezes. Se passar para 4, passar para 5. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem é o D15 do solo? O solo é o solo da barragem. Então, vamos lá em cima.
Solo da minha barragem é argila. O D15 está aqui, ó, 0,02. Então, vamos lá. Então, coloquei 4 vezes 0,02. Ok. Agora eu vou lá. D15 do filtro. Meu filtro é a areia fina. É a areia fina e média. Então, como que está o D15 da areia fina e média? Está aqui, ó. D15 é 10. 0,10. Então, vamos aqui. Coloquei 0,10 aqui. E 4 vezes D85 do solo. É o solo da barragem. Vamos lá, o vermelhinho aqui. Solo da barragem, D85, 0,20. Então, eu vou pegar o 0,20 aqui. 0,20. Né? E aí, fazendo as continhas, eu percebo que aqui deu 0,008, aqui 10 e aqui 0,80. Ou seja, tá ok. Né? Então, eu posso usar essa areia fina no meu filtro, no corpo da minha barragem. No corpo da minha barragem, desculpa. No filtro da minha barragem. Né? Sem nenhum sanduíche em volta. O próprio argila e a areia fina se encarregam de se controlar bem. Tá? Aí vamos fazer o filtro vertical. Ou, mentira, horizontal. O filtro horizontal, lá no nosso material, ele foi também mostrado. Né? A largura é QL sobre K, que é a permeabilidade. Né? Esse L aqui é o comprimento horizontal do meu filtro. Tá? Que a gente tem como calcular isso pela inclinação do nosso filtro, da nossa barragem. Então, vamos lá. Qual que vai ser o L? Comprimento horizontal. Bem, a barragem... Vou desenhar minha barragemzinha rudimentar aqui. O que que ela está falando? Lá em cima, ela me fala o seguinte, que ela tem 50 metros de altura e os taludes é 1 vertical para 3 na horizontal, na montante. Então, aqui, para cada um que eu subo, eu ando 3 metros, que é a montante. E 1 na vertical para 2,5 na jusante, ou seja, na jusante, para cada um que eu subo, eu ando 3 na horizontal, tá? Escala ruim aqui a minha, tá? Eu ando 2,5 na horizontal. Então, é isso que essas inclinações aqui estão me falando. Quando eu dimensiono o filtro, eu olho para o lado da jusante, porque eu quero lançar ele para fora. Ele vai vir aqui e vai ser lançado para fora. Então, eu quero olhar ele pela jusante. Então, eu peguei a altura da barragem, que é 50 metros, e multipliquei pela inclinação, que é 2,5. Né? Para cada 1 metro que sobe, anda 2,5 para frente. Então, encontrei um valor de 125 metros de projeção horizontal desse meu filtro horizontal aí. Tá? Então, o L eu já encontrei, vai ser 125. Agora, eu vou começar a testar os materiais que eu tenho. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, tá. Então, vou testar primeiro a areia fina e média. Será que vai dar certo com a areia fina e média? Fiz os meus procedimentos, transformei a vazão, a permeabilidade em metros por segundo. E coloquei aqui, ó, tenho 125 metros, né, que é o meu L. 1 vezes 10 a menos 6 foi a vazão que foi fornecida. E 2 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente de permeabilidade. Isso eu encontrei 7,9 metros, ou seja,
Imagina só você fazer 7 metros de compactação para um filtro, né? Não tem como, tá? É muito fora da realidade. O filtro é uma coisa pequena. Você coloca o quê? 1,10 m, 1,5 m, 2 metros estourando, dependendo. Mas você não vai colocar 7, 8 metros de filtro. Então, esse filtro ficou muito alto. Então, quando ocorre isso, o que a gente faz? A gente vai testar um outro material. Aí eu vou no outro material da lista aqui que a gente tem. O outro material da lista é uma areia média e grossa, né? E aí eu vou colocar ela aqui, os nossos valores coloridinhos. Tá? Onde eu tenho coeficiente de permeabilidade 1 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo. Mesma coisa, eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo, multiplicar por 10 a menos 2 para transformar em metros, né? E encontrei 1 vezes 10 a menos 5. Quando eu encontro isso, me dá um filtro de 3,5 metros. Ainda assim está muito grande, está muito alto esse filtro, né? Então, não é um filtro interessante de se fazer, tá? Ele ficou um filtro muito, muito, muito alto. Então, a gente vai para uma terceira, um terceiro teste. Qual que é o nosso terceiro teste aqui na tabela? Tem pedrisco. Então, vou testar agora o pedrisco. Que eu tenho coeficiente de permeabilidade 5 vezes 10 a menos 2. Então, vou lá, transformo novamente, ficou 5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. E aplicando a fórmula, essa eu não fiz a conta, porque eu tinha que corrigir isso e não corrigi e mandei errado para vocês. Mas no final da aula aqui eu já coloco o material corrigido. Então, vamos lá. Isso aqui dividido por 5, expoente menos 5, raiz quadrada disso me dá 1,5. Isso é esse mesmo. Eu não errei a conta, né? Porque eu sou ótima para errar a conta. Vamos lá. É, 1,6. 1,6 já é um valor aproximado, tá? Então a gente pode usar, já é um valor aceitável, quero dizer. Então, ok, vamos usar o pedrisco. A aula já vai dar aquele intervalo básico e aí a gente volta para fazer as verificações. Ok? Porque aqui eu escrevi 5 vezes 10 a menos 4 aqui, coloquei 5 vezes 10 a menos 5 aqui. Eu sou uma pessoa sem noção. Deixa eu refazer esse cálculo aí. 1 expoente menos 6. 5 menos 4. 0,5. Que também é um valor aceitável. Para o filtro horizontal, eu não tenho aquela preocupação de ter que dar pelo menos 1 metro. Nós vamos fazer um filtro de 30 centímetros, né? De 20 centímetros, né? Porque não vai ter nem fluxo de água suficiente ali. Mas você não precisa ter 1 metro, por quê? Porque você vai fazer em camadas, né? Então, você vai fazer em camadas e aí você consegue colocar alturas maiores e menores.
né, do que 1 metro. Precisa ser certinho. O vertical tem que ser certinho, eu preciso passar o rolo certinho em cima dele. O horizontal não, eu passo o rolo para todo lado, porque ele é um tapetão, né, um tapete. Então, eu vou subir esse tapete meio metro. Só que eu preciso ver se passa pela verificação de Terzaghi, senão eu vou ter que fazer camadas sanduíche. Vamos lá, então eu tenho areia siltosa, tem argila siltosa, e no meio aqui eu vou ter pedrisco. Vamos lá ver os dados que eu tenho para isso aqui, argila siltosa. O dado é esse mesmo, argila siltosa lá de cá 0,20, mais o filtro, o D15 para o pedrisco. Vamos ver o D15 para o pedrisco. O pedrisco foi o vermelhinho, amarelinho aqui. D15 deu 1,3. D15 deu 1,3. Bem, vamos ver, ele está maior do que 0,2, só que ele está menor, e ele está menor do que 0,8. Ele passa. Só que o que acontece, gente, não é muito bom fazer não, tá? Se fosse eu não faria, tá? Mesmo passando a verificação de Terzaghi aqui, por quê? Porque eu não posso encostar diretamente uma argila num pedrisco. Ela vai comatar ali, entendeu? Então, o que é melhor você fazer Ah, não passa não, gente. Tô doida aqui. Não passa não, nossa. Aqui, 0,8 tem que ser maior do que esse aqui, ó. 1,3 tem que ser menor do que 0,8. Isso aqui está errado, né? Então, esse daqui não passou. Gente, tô doidona. Isso aqui não passou. Vou ficar vermelhinha aqui. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Porque 1,3 é maior do que 0,8, né? Deixem doida não, gente. Tô ficando doida. E o que é que eu faço? Ah, não deu. Vou fazer um sanduíche, né? Vou trocar o material. Que material que eu uso? Vamos pegar o próximo. Eu vou pegar o próximo de baixo para cima, em vez quando a gente foi testando os filtros, fomos testando de cima para baixo. Eu vou pegar o próximo de baixo para cima, tá? Do mais granulométrico para o menos, né? Com granulometria maior para o granulometria menor. Então, vamos lá. Vamos testar um outro filtro aqui. Vamos lá ver o que a gente tem de material. Então, a argila que foi feita não passou com pedrisco. Então, vou pegar essa areia média e grossa aqui, ó. Tá? Para ver se passa. Então, aqui eu vou colocar areia média e grossa. E aqui a mesma coisa, areia média e grossa. Aqui eu coloquei só para a gente ver que tá um sanduíche, tá? Entre os dois, né? Se fosse colocar mais uma camada, do lado de cá teria argila, que é o corpo da barragem, do lado de cá também teria uma camada de argila siltosa. Né? Esses dois aqui são o corpo da minha barragem.
Aqui, ó. E aqui, essa parte aqui de dentro, seria um filtro sanduíche. Então, vamos lá ver se nessa verificação vai passar. Eu tiro isso agora. Então, se eu vou pegar minha verificação aqui. E vamos lá. O D15 da areia média e grossa. Então, vamos lá. D15 da areia média e grossa. D15 deu 0,30. Então, lá vamos nós. O D15 do filtro. O filtro é o pedrisco, né? Então, o D15 do filtro é 1,3. E o D85 do solo, né? Da barragem. Da barragem, não, desculpa, do meu filtro sanduíche, ou seja, da areia média e grossa. Deu 85, deu 4. Tá? Então, aqui vai me dar. Aqui deu, agora deu. Aqui vai me dar 1,2, que é menor do que 1,3, ufa, né? E aqui vai me dar 16, que é maior do que 1,3. Então, ok. Para filtro sanduíche, ok. Filtro sanduíche. Ok. Para esse material de cima, não vou ter que escrever muito, né? Então, eu encontrei meu filtrinho de sanduíche aí. Então, vamos fazer. Depois, se vocês quiserem testar aí, ver se com areia fina dá também. Né? Pode ser até que dê, porque aqui ficou tão pertinho, 1,2, 1,3, que é capaz de dar também para areia fina. Tá? Mas o importante é que ela não encoste na argila. Né? O pedrisco não encoste na argila. Tá? Então, aí eu dimensionei meu filtro. Tá? E esse é o cálculo de dimensionamento de filtro. Vamos lá, então, fazer um outro aqui. Deixa eu mostrar as fotinhos. Aqui também é rapidinho, a gente já termina logo com isso. Né? Aqui no material, o que eu queria mostrar para vocês eram as curvas granulométricas, né? Mostrando como que a gente consegue os materiais, né, que a gente tem. Lembrando essa curvinha. E aqui, ó, a execução de um filtro vertical. Como é que você vai fazer? Você vai compactar todo o terreno. E depois você vai escavar essa parte aqui do meio. Porque você não consegue fazer uma compactação perfeita se você tiver esse pedaço aqui escavado, né? Então, você compacta, depois vem uma retrozinha, vem escavando essa partezinha do meio aqui. Calma aí. Ah, vocês estão...
Vocês compactam tudo para aqui, para cá. Na verdade, compactou tudo. Aí depois aqui no meio, corta com uma retrozinha, lança o material, depois vem com o rolinho compactador aqui em cima, compactando só esse pedacinho, né, de fora a fora. Tá? Por isso você precisa ter uma largura específica. Tá? Como é que faz o filtro vertical. Tem mais uma fotinha bonita deles aqui em cima. Aqui, ó, aqui é uma foto bem de perto, tá? Uma foto tirada, porque aqui é uma canetinha Bic, né? Então é uma foto para vocês verem a diferença de granulometria. Olha só como aqui, eu tenho um terreno, um material bem fino, né? Um material bem coeso. E aqui eu tenho material bem granular, né? Você sente bem a diferença desses dois materiais, se você der um zoom. Né? Então, são dois materiais bem diferentes, bem distintos. Aqui, ó, uma vista lá de cima. O nosso filtro vertical, ele está aqui. Nosso filtro vertical está aqui. Né? Porque ele não... a gente consegue ver aqui, ó, a compactação. Olha os rolos aqui, ó, pé de carneiro aqui, compactando todo o resto da barragem. Então, aqui não. Lá atrás, eu acho que é uma pipa, né? Nossa, tô ruim. Mas eu acho que é uma pipa. Mas aqui tem os rolinhos compactador, compactando o resto da barragem. Aqui no meio fica aquela trilha, materialzinho granular, bem, né, destoante aí do resto. Ai, minha coisa. Aqui lançando material para o filtro vertical. Né, eles lançam material, depois passam compactando, gente. Aqui, ó, eles cavando, falei? Com a retrozinha, eles, depois de ter tudo compactado isso tudo de uma só vez, eles vêm com a retrozinha aqui e retiram o material para a gente fazer o filtro. Aqui já que a foto em cima, aqui lançando material, outro ângulo. Né? Então, aqui lançamento de água também, porque a areia, ela adensa com a água, né? Mas logicamente não é usada só água para adensar a areia, né? Ela se reagrupa, né? A gente faz equipamentos. E aqui os filtros horizontais. Que, na verdade, o filtro horizontal é um grande tapete, né? Você está, na verdade, dando um caminho por toda a parte ali embaixo. Você lança o material por toda a extensão, como eu mostrei para vocês. Você lança o material por toda a extensão. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua barragem, né? As primeiras camadas, depois da base, né? Da fundação, você vai lançar a sua área de filtro horizontal, né? E vai compactar, como se fosse compactação da barragem normalmente. Né? Então, você vai fazer todo o processo de compactação, como é um tapete, né? Você coloca até a altura que você quiser, levando em consideração as regras de compactação, né? Camadas de até 30 centímetros, né? Despejando material, compactando, fazendo a parte da homogeneização, é uma compactação normal, tá, gente? Só que ele é em toda a área, né, que você precisa. Então, é um processo menos delicado do que o filtro vertical, que você tem que fazer tudo, depois você passa cortando a largura certinha, enche de areia, né? Então, acho que era essas fotos que eu queria passar.
Aqui, ó, espalhando material. Basicamente, é o nosso filtro horizontal aí. Nosso tapete drenante. Em alguns lugares aparece tapete drenante, que não é. Ai, voltamos com os 11 de novo. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos fazer esse outro exercíciozinho aqui. Vou organizar ele aqui. Para a seção da barragem de cada abaixo, que problemas poder-se-ia... Nossa, que palavra difícil. Usei do português aqui. Eu não, né? Eu copiei dele. Porque eu não ia colocar isso, não. Eu ia colocar só poderia. Poder-se-ia esperar quanto ao comportamento da barragem em relação aos seus filtros. Vamos lá. Os dados que eu tenho são... Eu tenho uma barragem, né? Montante... Vocês estão vendo bastante, né? O montante está aqui. Jusante está aqui. Né? O meu filtro ele tem 1 metro de largura, tanto horizontal como vertical. Né? Fala que os drenos, né, foram feitos com areia de coeficiente de permeabilidade 10 a menos 4. A vazão do maciço. A vazão do maciço compacto é 5 litros por hora, já majorado o fator de 10. Então, vamos lá ver o que dá para fazer. O que é que eu vou fazer? O que é que, na verdade, o exercício quer que a gente faça? Quer saber se esses filtros vão funcionar. Né? Basicamente é isso. Né? Nessa frase bonita aí, que foi colocada, que problemas poder-se esperar quanto ao comportamento da barragem em relação aos seus filtros. Né? Esses filtros vão funcionar ou não vão funcionar? Tá? E não funcionando, né, ele vai ou extrapolar ou, né, passar para o outro lado, água. Bem, não vai fazer a drenagem que deveria fazer. Então, a água, em vez de fazer esse trajeto aqui, e parando aqui, né, e seguindo pelos filtros, a água pode ser que ela venha para cá. E aí ela pode gerar um problema aqui de piping, né, levando, carregando material de dentro para fora. Né? Então, é isso que o exercício basicamente está querendo saber. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, para cada metro vertical, a barragem anda 2 horizontais, e na jusante a mesma coisa. Para cada metro vertical, a barragem anda 2 horizontais. Dimensionamento do filtro vertical. Vamos lá ver o que eu preciso desse filtro vertical aqui. Eu vou passar minha vazão que estava em... Calma aí. Minha permeabilidade está em centímetros por segundo, e eu tenho a vazão em litros por hora. Tá? Então, eu não posso trabalhar com essas unidades perdidas assim. Né? O que eu tenho que fazer? Eu vou passar... Quanto que é 5 litros? Em... Deixa eu depois. 5 litros, cada litro é 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou multiplicar os 5 por 1.000 centímetros cúbicos. A hora tem 3.600 segundos. Isso vai me dar... É 1,4 mesmo, ali lá fora que eu coloquei errado. Vai dar 1, ah, não, coloquei em metros, desculpa. 1,4 centímetros cúbicos por segundo. Transformando em centímetros cúbicos por segundo, o que eu faço?
quando eu passo de centímetros cúbicos para metros cúbicos, eu multiplico por 6. 10 a menos 6, né? Então, foi o que eu fiz aqui. 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Só que aqui, não precisava disso aqui, não. Já está em centímetros. Isso aqui eu posso tirar. No cálculo a menos. Tá? Então, qual que é a vazão? 14 centímetros cúbicos por segundo. E qual que é a permeabilidade? 10 a menos 4 centímetros por segundo. Isso me dá 140 mil centímetros ou 140 metros. Sem condições, né? Ou seja, para eu usar esse material que ele está usando nessa barragem, né, para essa vazão aí, eu precisaria de um filtro de 140 metros, né? Ou seja, o material não está bem dimensionado, não está escolhido corretamente. Esse filtro não vai funcionar, tá? Só para tirar, né, o que a gente deveria fazer? Escolher um outro material, né? E aí testando, que nem a gente fez no exercício anterior. A gente fez os testes para poder ver qual material que iria ser escolhido para fazer o filtro. E aí, dimensionando, aí só para tirar a prova dos 9, né? O que a gente fez? Vou dimensionar o filtro horizontal só para ver, curiosidade, quanto é que vai dar. Né? Transformei. Aqui eu não precisava fazer isso. Tá? Ah, tá, porque aqui eu trabalhei com metros, tá? Entendi por que eu fiz isso aqui. Então, coeficiente de permeabilidade, 10 a menos 4, transformando para metros, né? Eu vou ter 10 a menos 6 metros por segundo, ok? E aí aqui eu vou, então, completar, porque eu vou usar para de baixo. Quanto que vai dar esse metros por segundo? 1,4 vezes 10. Tá? E aí eu tenho ali em cima já a minha vazão em metros por segundo. Porque aqui eu vou precisar usar o L. O L eu vou dar em metros, né? Novamente, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Por que encontrei o L de 80 metros? Porque a altura da barragem, né? Vou colocar aqui a altura da barragem vezes a inclinação. A inclinação é de 1 para 2, ou seja, a cada 1 metro eu ando 2 para frente. Então, deu 80 metros. Deu 80 metros. Então, Q 1,4 vezes 10 a menos 6, que foi o valor que a gente encontrou aqui em cima. 80 metros é o comprimento do filtro e 10 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente de permeabilidade dado em metros por segundo. Isso me deu um filtro horizontal de 11 metros, né? Fora de realidade também, né? Então, ambos os filtros são subdimensionados. Essa barragem não funciona com essa dimensão de filtro para esse material. Tá? Se você quiser mandar a dimensão do filtro, teria que mudar o material. Aí a
distração para vocês fazerem aí, pode ser ficar testando materiais, né? Se quiser manter essa dimensão de filtro, ou ver que não dá para fazer essa dimensão, vou ter que fazer um filtro mais largo, ou até, dependendo do material, mas provavelmente vai dar. Quando mudar o material, você pode usar até brita, né? Então, os materiais têm permeabilidade muito grande. Então, permanece a largura de 1 metro e troca o material. Aí vocês veem qual tipo de material que vou conseguir fazer para esse filtro aí, tá? Basicamente, a parte de dimensionamento de filtro é isso, tá? A parte de barragens é isso que a gente tem para ver, né? O que eu vou fazer agora com vocês é abrir para, se alguém quiser tirar dúvida das atividades, né? Se alguém quiser tirar dúvida das atividades agora, tá? Aí, próximo intervalinho, eu volto, mas só para quem quiser tirar dúvida, que aí eu vou ficar tirando dúvida das atividades de vocês, né? Com certeza tem gente que já começou, né? Para adiantar aí para o feriado. E aí eu não vou nem filmar, né? Não vou nem gravar essa outra parte. E continuarei no fórum, tá? Caso tenha alguém ainda que não queira entrar mais no Zoom, mas quer ir no fórum, fique à vontade para poder aparecer lá e tirar as dúvidas. Ok? De resto, foi um prazer dar aula para vocês. Tá? Pena que não foi presencial, né? Mas mesmo não presencial, foi legal. Gostei de tê-los como alunos. Tá? E aí, os que têm outros afazeres, como o Thiago, os afazeres domésticos, né? Que tinha que fazer o jantar. E tem outros afazeres que estão liberados. Tá? Aos que querem tirar dúvida do exercício, estão aqui ao seu dispor até o intervalo, daqui a 5 minutos, 8 minutos. Né? Aí depois eu volto e aí a gente fica tirando, fazendo essas atividades, mas aí eu não vou mais nem filmar mais, não. Ok? Então, já que ninguém fala nada, deixa eu abrir a atividade, né, para ver se vocês... Ai, alguém falou. Boa noite, Letícia. Deixa eu abrir, onde é que está essa atividade? Ah, tá. Aí eu já aproveito. Deixa eu ver aqui, ó, se é realmente para 5 pessoas. Não. Essa atividade está mais teórica, né? Eu estava dando uma olhada de 5.5. Eu fui boazinha com vocês, será? Não tá difícil não, tá, gente? Está uma atividade bem tranquila, né? Deixa eu ver se eu abro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tem aqui eu abrindo por aqui, eu sei que vocês vão ver.
coloquei aqui 3, aqui, mas aí se for 5 eu mudo, eu coloco lá para vocês sem problema nenhum. Tá? Não tem... Aí aqui a curva de compactação, uma atividade que a gente já fez, né? Tem exercícios sobre compactação dos solos, né? Não tem nada de diferente, não tem nenhuma pegadinha, é isso daí mesmo. Essa daqui, que é que vocês talvez precisem pesquisar, né? Ler e fazer uma metodologia para vocês. Né? Eu quero um aterro que seja rápido, né? Não tão rápido, né? Eu quero um aterro que possa ser viabilizado, né? Uma fundação que possa ser viabilizada em 1 ano e meio, não é tão rápido assim, é um tempo bom. Eu tenho uma camada muito mole, né? Essa existência dessa camada mole, e vocês indiquem uma metodologia. Tem algumas que são ditas nos slides, vocês podem pesquisar um pouco mais, né? Podem colocar outras, talvez, que vocês tenham encontrado em publicações e material, em livros, né? Podem estar colocando. Aqui eu quero as etapas de compactação e explicando o que é cada etapa, a importância de cada uma. Você lembra que a gente começa na escolha do material, né? Para compactar, os ensaios de granulometria. Então, vão fazendo esse percorrimento, né? essa descrição aí, como eu vou escolher o material, né? Como eu escolho a melhor jazida, qual tipo de material é melhor, por que ele é melhor, material, né? O que eu preciso fazer, quais os procedimentos importantes, né, para eu fazer ao lançar, ao compactar, né? E o que eu preciso, quais os parâmetros que eu tenho que encontrar, né? Vocês mostrarem tudo que vocês sabem ali de compactação, né? Também não é nada, a gente falou bastante de compactação e também sempre tem alguma coisa a mais que vocês queiram colocar, fique à vontade, é vocês como engenheiros, é vocês tentando mostrar aí alguma coisa, tá? E fique à vontade de colocar desde que seja certo, tá top. A estrutura de contenção, tá, aqui eu quero os diagramas de empuxo, né? Coisa que também a gente fez, né? Em sala, e vocês fizeram já isso no exercício, né? Eu não coloquei a atividade de barragem, fiquei depois decepcionada. Depois que eu mandei, eu me lembrei que tinha atividade de barragem para colocar, mas já tinha mandado, então vocês ficaram no lucro aí, né? Com uma atividade a menos, né? Para fazer. Mas, assim, essa parte de empuxo é algo que vocês já fizeram, não é algo fora, né? É algo que já passou aí na cabeça de vocês já fizeram, já calcularam, então é para fazer esses impostos, né? Tanto do lado passivo quanto do lado ativo. Nesse caso, eu não quero dimensionamento de muro, tá? Eu só quero que vocês façam o diagrama, encontrem as resultantes de cada lado e a qual altura que elas estão aplicadas em relação à base. Os cálculos dos esforços mesmo. E no último aqui, que é para dimensionar esse muro aí. Não precisa redimensionar, não. Tá? Eu fiz até ele retinho aqui, para não dar tanto trabalho, que nem deu no exercício de vocês, né? Porque era um muro trapezoidal, então você tinha 2 cargas ali, então gerava mais uma cargazinha, na verdade, a mais de cálculo. Aqui está mais enxutinho. Mas para vocês verem, esse muro do jeitinho que está aí. Que ótimo, não passei. Que ótimo. Faltaram dados. Vou acertar agora e vou recolocar lá. Faltou o coeficiente de atrito, né, que é 0,55, e o preço específico concreto, né, 2,5. Aqui a gente está trabalhando quilonewton, 25 quilonewtons por metro cúbico. Tá? Então, eu quero só que vocês falem, passou ou não passou? Passou no deslizamento? Sim ou não? Passou no tombamento? Sim ou não? Né? E acabou. Não tem
Não tem nada de pegadinha também, não. Essa é a atividade. Cadê? O Thiago está fazendo janta ou já voltou? É atividade para tirar aquela nota, né, que o Thiago tanto quer, aquele 10, né? Porque a primeira tem certeza que vocês gabaritaram e essa vai ser Professora, tranquilona também. Sim, esse 5 aí, a gente já vai fazer ele por completo, né? Ou seja, quando a gente fez o trabalho que a gente entregou, aquele monte de cálculo até chegar na parte lá de se tomba, não tomba, né? Ele já é isso. completo. É. Aqui você tem que calcular o empuxo, só que o empuxo é menos cálculo que o outro, que é um tipo de solo só de cada lado. Então, É, o diagrama fica rapidinho. Né? Mas entendi. é aquele caso mesmo, é aquilo ali que vocês fizeram no trabalho. Se ele tomba ou não Beleza. tomba. E desliza ou não desliza.